Olá, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando, continuem firmes aí nessa quarentena, que em breve a gente vai estar junto novamente. Esse vídeo aqui ele não quer ser gravado de jeito nenhum, é a terceira vez que eu estou tentando gravar e sempre dá alguma coisa errada, então vamos ver se dessa vez a gente consegue ir até o final, né? Então, dando continuidade, né, já que na aula passada a gente falou de movimentos da Terra, de pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, as consequências dos movimentos da Terra, etc. Hoje a gente prossegue explorando esse sistema de localização no planeta, né, através das coordenadas geográficas, mas a gente não vai se limitar às coordenadas geográficas hoje não. A gente também vai falar sobre fuso horário, por exemplo, né? Então hoje a gente vai dar uma avançada bacana. E para a gente entender como é que funcionam as coordenadas geográficas, a gente tem que dominar alguns conceitos, algumas ideias. Então nós temos aqui os paralelos. Os paralelos são essas linhas imaginárias horizontais que vocês veem nos mapas. Tá? São basicamente 5 paralelos principais. O Equador, que é o mais importante deles, que é o paralelo zero. Qual é a função da linha do Equador? É dividir o planeta Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Tá? Além da linha do Equador, a gente tem outros paralelos importantes, como o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e os círculos polares. Círculo polar ártico no norte, círculo polar antártico no sul. Tá? Além disso, esses 5 paralelos principais eles têm uma importância para definir a localização das zonas térmicas da Terra. Vamos analisar esse mapinha aqui agora. Então percebam ali, observem a linha do Equador, né, e a localização do Trópico de Câncer ao norte e do Trópico de Capricórnio ao sul. Essa zona delimitada por esses dois trópicos é o que a gente chama de zona intertropical, ou seja, entre trópicos, né? Essa zona é a porção mais quente do planeta Terra. É a porção que recebe os raios solares com maior intensidade. Desculpa. Então, essa é a zona intertropical ou simplesmente zona tropical, né? Entre os círculos polares e os trópicos, nós temos as zonas temperadas. Zona temperada do norte e zona temperada do sul. Nessas áreas, as estações do ano são mais bem definidas, diferente do que acontece aqui na zona intertropical, que é verão, 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 né? E 2 dias de frio para dizer que teve inverno. E depois disso, essas áreas aqui são as zonas polares, que são delimitadas pelos círculos polares. Então, esses 5 paralelos principais eles servem para delimitar as zonas térmicas da Terra. Tá? Mais uma imagenzinha, todas essas imagens tem na apostila de vocês. Tá? Então, vocês podem ver sem risco depois. Tudo bem? Então, essa imagem vai mostrando aqui num globinho, né, como é que funciona essa localização desses paralelos principais. E assim como nós temos os paralelos, nós vamos ter os meridianos. Como eu mostrei para vocês, os paralelos são essas linhas imaginárias horizontais e os meridianos são essas linhas imaginárias verticais, né? E aí nós temos um meridiano principal só, que é o meridiano de Greenwich, que é o meridiano zero, né? A partir do meridiano de Greenwich, nós temos 180 graus para oeste e 180 graus para leste. Isso aqui vai ser muito importante para a gente quando a gente estiver trabalhando com as coordenadas geográficas propriamente ditas, tá? E aí, uma vez que a gente entende o que são os paralelos e o que são os meridianos, a gente vai entender outro conceito, que são os conceitos de latitude e longitude, tá? Então, como é que a gente define a latitude? O que é a latitude? É a distância em graus. Por que é em graus? Porque eu mostrei para vocês ali atrás. O Equador é o paralelo de 0 grau. E aí nós temos 90 graus para norte e 90 graus para sul. Então, a partir da linha do Equador, que é o paralelo zero, nós temos 90 graus para norte e 90 graus para sul. Então, por isso que é a distância em graus, ok? Então, a latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície da Terra a partir da linha do Equador, para norte ou para sul.
Então, a gente sempre vai estar partindo da linha do Equador, ou seja, nesse sentido, para norte ou para sul. Beleza? Então, as latitudes elas vão necessariamente de 0 a 90 graus para norte ou para sul. Beleza? Então, toda latitude vai de 0 a 90 graus, seja para norte ou seja para sul. Tudo bem? Qualquer dúvida, não esqueçam de mandar mensagem. E temos a longitude. A longitude, ela parte de quem? Do meridiano de Greenwich, que é o meridiano zero, certo? E como eu comentei com vocês, ele vai de 0 a 180 graus para o oeste e de 0 a 180 graus para leste. Beleza? E aí, vocês podem me perguntar, pô, Henrique, mas por que a latitude vai de 0 a 90 e a longitude vai de 0 a 180? Porque nós temos aqui o antimeridiano de Greenwich, certo? Então, ele é uma espécie de continuação do meridiano de Greenwich, latitudinalmente falando. Por quê? O meridiano, ele corta nesse sentido, né? Ó. Então, a continuação dele é, tipo, na parte de trás da Terra, né? A parte do globo terrestre que a gente não consegue ver. Qualquer dúvida pode me procurar, beleza? Então, a longitude vai ser a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre para oeste ou para leste a partir da linha do Equador. A partir do meridiano de Greenwich. Ok? Então, enquanto a latitude é a partir da linha do Equador e vai no sentido norte e sul, a longitude é a partir de Greenwich e vai no sentido leste-oeste ou oeste-leste, né? Tanto faz. Ok? E aí, com essas duas ideias, a gente consegue determinar a latitude e a longitude, ou seja, a coordenada geográfica de um determinado local. Com as informações de latitude e longitude, a gente consegue determinar a localização de absolutamente qualquer ponto na superfície terrestre. E aqui tem um exercíciozinho básico que eu vou fazer com vocês para localizar esses 4 pontos na superfície terrestre. Ponto A, B, C e D. Ok? Então vamos começar pelo ponto A. Vamos lá. Esse ponto A aqui que fica no território do Canadá, né? Qual seria a coordenada geográfica desse ponto? Então, o que eu tenho que observar? Vejam aqui, olha só. Eu tenho todas as informações de longitude aqui, para oeste, para leste, e temos as informações de latitude aqui, ó, para norte e para sul. Então, tudo que eu tenho que fazer é identificar em que grau de latitude e em que grau de longitude esse ponto que eu estou observando se encontra. Então, o ponto A, ele se encontra a 50 graus de latitude norte. Por quê? Olha a linha do Equador aqui onde está, né? Beleza? Então, ó, para cá, norte, ok? Então, esse ponto A está a 50 graus de latitude norte e a 100 graus de longitude oeste. Beleza? Sempre que eu for determinar uma coordenada geográfica, eu tenho que dizer em que hemisfério ela se encontra. Por quê? Percebam, 50 graus aqui no norte, também tem 50 graus no sul. 100 graus a oeste, também tem 100 graus a leste. Então, eu preciso dar a informação completa. Beleza? Então, localizamos o ponto A. Vamos para o próximo exercício, agora no ponto B. Percebam o seguinte, aqui está o meridiano de Greenwich, né? Se o ponto A, a gente já viu que ele se encontra a oeste, então o ponto B, a gente já pode dizer tranquilamente que ele se encontra a leste, né? Mas ele se encontra no hemisfério norte. Isso a gente já consegue determinar logo de cara. Então, como é que a gente faz a localização desse ponto B? Ele está a 40 graus de latitude norte e ele está a 80 graus de longitude leste. Ok? O ponto C, ele vai estar a 20 graus de latitude sul e 40 graus de longitude oeste. O ponto D
vai estar a 10 graus de latitude sul e 20 graus de longitude leste. Ok? Então, não tem mistério, galera. É tranquilão. Eu vou passar um exercício para vocês também, e aí vocês vão ver que é de boaça fazer isso aqui, essas coordenadas geográficas. Ok? Então, vamos lá, vamos avançar. Fuso horário. O fuso horário, ele é determinado pelos meridianos. Então, essa aí é uma grande importância que os meridianos têm para a gente, né? E aí, qual é o sentido do fuso horário? Por que o fuso horário existe? O que determina a existência do fuso horário? Então, vamos lá. O fuso horário ele serve para padronizar a hora mundial, né? Porque se cada país adotasse um sistema de contagem do tempo próprio, ia ser meio caótico, né? Principalmente hoje, que vivemos em um mundo globalizado. Então, definiu-se aí esses parâmetros de horário mundial. Como é que se chegou a esse parâmetro? A gente sabe que a Terra tem 360 graus, porque, pasmem, a Terra é redonda, né? Também sabemos que a Terra demora 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesma, ou seja, para completar um movimento de rotação, certo? Então, se a Terra leva 24 horas para percorrer os 360 graus de sua circunferência, a gente pode afirmar que a cada hora a Terra se move 15 graus. Por quê? 360 dividido por 24 é igual a 15. Ok? E aí, a partir disso, definiu-se que cada fuso horário teria 15 graus. Tudo bem? Tranquilão, né? E aí, como é que a gente organiza esses fusos horários? Aqui está mostrando direitinho para vocês. O que significa isso aqui? Significa que quando a gente vai em direção leste, a cada 15 graus, a gente aumenta 1 hora. E quando a gente vai em direção oeste, a cada 15 graus, a gente diminui 1 hora. Então, vamos lá. Vamos supor aqui entre nós, tá, que seja meia-noite aqui em Londres, né? Aqui em Paris. Ó, Paris. Meia-noite aqui. Beleza? Que horas serão no Rio de Janeiro? Que horas eu vou encontrar no Rio de Janeiro? Como é que eu faço isso? Localizando. Ó, o Rio de Janeiro está aqui, ó, em -3. Paris está aqui em 0. Então, se são meia-noite em Paris, eu diminuo 3 horas desse horário. Meia-noite, 11, 10, 9. No Rio de Janeiro, são 21 horas. Deu para entender? Se eu estou em Paris, que horas são em Moscou? Aqui, Moscou, certo? Moscou fica a mais 2 horas. Então, se são 0 horas em Paris, em Moscou são 2 horas da manhã. Coisa importante quando a gente está trabalhando com fuso horário. Aqui no Brasil, a gente sempre utiliza o horário de 24 horas. Tá? Então, 9 horas da manhã e 9 horas da noite, não. 9 horas e 21 horas, beleza? Porque aqui a gente não usa aquela coisa de AM, PM, né? Então, a gente trabalha com o horário de 24 horas. Tudo bem até aqui, pessoal? Espero que sim. Beleza, então, galera. Vamos seguindo o nosso baile. Aqui nessa imagem, acho que dá para vocês visualizarem um pouco melhor como que vai funcionando isso. Então, percebam aqui, olha só, que a distância entre A e B aqui é de 15 graus ou de um fuso horário, beleza? Então, ó, A e B estão separados, estão ali, é o espaço, né, entre dois meridianos e cada um deles representando 15 graus ou 1 hora. Então, por exemplo, se no ponto A, como a gente está vendo, ó, o meridiano de Greenwich está aqui, né? Então, se no ponto A
são, sei lá, meio-dia, no ponto B serão 13 horas. Beleza? Por quê? A distância entre um e o outro é de 15 graus. A está em 15 graus, B está em 30 graus. A distância entre um e o outro é de 15 graus, então a diferença entre um e o outro é de 1 hora. Ok? Tudo bem? E aí temos a linha internacional da data. A linha internacional da data, ela... Vou até botar minha cara aqui para cima. Ela funciona no antimeridiano de Greenwich, naquela continuação de Greenwich que eu mostrei para vocês, né? Por quê? Como vocês viram, quando a gente estuda as latitudes, elas só vão até 90 graus. Então, os outros 90 graus estão na parte de trás. Então, é como se fosse o seguinte. Deixa eu ver aqui alguma coisa para mostrar. Minha cara. Vai. 0 a 90, né? 0 a 90, 0 a 90. O restante vai estar na parte de trás da cabeça. Ok? Então, a linha internacional da data, que é o antimeridiano de Greenwich, ela passou a ser utilizada para determinar a mudança de data. Então, quando se atravessa a linha internacional da data, ou o antimeridiano de Greenwich, muda-se a data, mas não se muda a hora. Tá? Então, por exemplo, se você está vindo de leste para oeste... Opa, eita Lelê. Se você está passando de leste para oeste, ó, era dia 24, quando você atravessa a linha, passa a ser dia 25. Quando você passa no sentido oeste-leste, ou seja, em direção a leste, o dia volta. Então, era dia 25, mas passa a ser dia 24. E a hora, Henrique? A hora continua a mesma. Tá? Então, quando você atravessa essa linha, que é a linha internacional da data, a única coisa que muda é a data, não é a hora. Tá? Então, se você vai de leste para oeste, vai para o dia seguinte, ou seja, você perde um dia, né, porque adianta. E se você vai de oeste para leste, é para o dia anterior, ou seja, você ganha mais um dia. Era dia 25, passa a ser dia 24. Ok? Tudo bem? Então, essa aí é a linha internacional da data. Então, muda-se somente a data, não se muda a hora, tá? Ó, tá aqui avisadinho para vocês. A hora não muda ao atravessar a linha internacional da data. Essa questão caiu, não me lembro agora se foi na UERJ ou no Enem do ano passado, tá? E aí a gente vai falar especificamente sobre o Brasil, né? Então, o Brasil, o nosso país, que tem dimensões gigantescas, somos o 5º maior país do mundo quando a gente considera as terras descontínuas, porque quando a gente considera somente terras contínuas, o território do Brasil é maior que o dos Estados Unidos. O território dos Estados Unidos se torna maior que o nosso quando considera as terras descontínuas, ou seja, as terras que estão em outras partes do mundo, como por exemplo o Alasca, como por exemplo o Havaí, né, e outras terras, outras áreas que são aí de domínio dos Estados Unidos, ok? Então, quando a gente considera as terras totais, por assim dizer, o Brasil aparece aí como o 5º maior país do mundo, ok? Aqui, nesse mapa, a gente consegue observar os pontos extremos do território brasileiro. Então, a gente consegue ver aqui, ó, o ponto extremo de norte a sul e de oeste a leste. Beleza? Então, esses são os pontos extremos. Então, a maior distância de leste a oeste do Brasil é de 4.319 km, enquanto norte e sul é de 4.394 km. Então, a diferença acaba sendo até relativamente curta, né? Quando a gente faz assim essa comparaçãozinha. Beleza? Então, esses são os pontos extremos do território brasileiro. E aí, existe, obviamente, se a gente falou em fuso horário mundial, existe o fuso horário brasileiro, né? Então, o Brasil, ele tem aí basicamente 4 fusos diferentes. Então, a gente tem aqui o fuso da ilha de Fernando de Noronha, que é -2 em relação a Greenwich e +1 em relação ao horário de Brasília, né? Então, aqui, ó, nessa porção aqui, é -2 em relação a Greenwich. O horário de Brasília que a gente utiliza, que é o horário oficial do território brasileiro, é o dessa porção aqui, tá? Então, essa porção é de -3 horas em relação a Greenwich, beleza? E o horário de Brasília.
E aí temos um outro fuso, que é de menos 4 horas em relação a Greenwich, que pega aqui Roraima, a maior parte do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aqui são menos 4 em relação a Greenwich e menos 1 em relação a Brasília. Por quê? Você está indo em direção oeste. E como eu falei com vocês, conforme a gente vai se deslocando em direção oeste, a gente vai diminuindo 1 hora. E por fim, temos o último fuso horário aqui, que pega parte do estado do Amazonas e o estado do Acre, que é de menos 5 em relação a Greenwich e menos 2 em relação a Brasília. Uma coisa que vocês podem estar estranhando ao longo da aula. Henrique, por que os meridianos, por que essas linhas estão todas tortas, estão todas confusas assim e tal? Então, convencionou-se no mundo, em vários lugares do mundo, que seguir exatamente ali os meridianos geraria uma confusão enorme, porque teria uma mesma cidade com horários diferentes, né? Você partiria aí locais de área contínua, né? Com horários diferentes e tal. Então, existe o fuso horário que segue os meridianos, e existe a hora legal, né, que é a hora que é adotada pelos países. Então percebam, até quando a gente analisou a linha internacional da data, vocês devem ter percebido que ela não segue uma linha reta, né, justamente para que um mesmo lugar não fique com vários horários, com horários diferentes aí, arrumando uma confusão danada. Então percebam que, de maneira geral, com exceção desse fuso horário aqui, os outros respeitam as fronteiras estaduais, né? Justamente como uma forma de não gerar essa confusão de horários diferentes dentro de um mesmo território. Beleza? Galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido entender essa partezinha que é um pouquinho mais complicada. Eu estou à disposição de vocês aí na plataforma. Qualquer dúvida que surgir, podem me procurar ou procurar a Zilanda. A Zilanda também está aí para ajudar vocês, tá bom? Beijo no coração e espero que a gente esteja junto logo, logo. Beijo.